Elon Musk foi derrotado. O empresário bravateiro que gosta de dar demonstrações de poder mostrou que ele é somente isso, um bravateirozinho de extrema direita, porque ele cedeu e indicou um representante legal para que o X pudesse voltar a atuar no Brasil. E eu vejo que mesmo depois de tanto tempo, tem gente que ainda não conseguiu compreender tudo o que aconteceu envolvendo Musk, Alexandre de Moraes e o Brasil. Porque tem gente dizendo que o Alexandre de Moraes derrotou o Elon Musk. Como metáfora, isso vale. Mas na verdade, não foi o Moraes que derrotou o Elon Musk. Musk foi derrotado pelo próprio capitalismo. Sim, o capitalismo derrotou o Elon Musk, porque ele achava que poderia manter a rede social dele fora do Brasil. Os concorrentes começaram a pegar o mercado. Então, temendo perder recursos, perder capital, ele abaixou a cabeça e cedeu às pressões aqui no Brasil. E mais ainda, isso terá impacto, sim, essa situação no Brasil do Elon Musk terá impacto lá na campanha americana com o Donald Trump. Mas você vai colocar nos comentários o que você acha do Elon Musk, o que você achou de toda essa situação e se ele arregou para o mercado, para o Alexandre de Moraes, o que aconteceu, o que passa com o Elon Musk. Curtiu? Acha que ele foi derrotado? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Depois de muito tempo, para níveis atuais de contagem de tempo, para essas semanas, são muitos dias, muito tempo. O Elon Musk indicou uma advogada para ser a representante do X aqui no Brasil. Toda empresa que quer atuar em território nacional precisa ter um representante legal. Então, se você tem um CNPJ aqui, você é o representante daquela empresa. Isso é normal. E não é só por uma questão de, como posso dizer, de liberdade de expressão. Ah, estão colocando posts na rede que está ferindo algo. Não, não é somente isso. Por exemplo, se você tem uma empresa e você faz um impulsionamento naquela rede social e tem algum tipo de problema, você precisa conversar com alguém para resolver aquela situação. Se não há um representante legal, você fica desguarnecido. Então não é somente por conta de liberdade de expressão, questões políticas. Não. É atendimento aos usuários e também ao cliente. A quem nós poderíamos recorrer se tivesse qualquer tipo de problema na rede social do Elon Musk? A ninguém. Então o Alexandre de Moraes, apesar de uma medida controversa, foi uma medida correta. O X saiu de operação porque não era seguro que ele continuasse no Brasil, porque não tinha um representante legal, mas agora ele vai voltar. Até o momento da gravação desse vídeo ainda não voltou, mas coloca nos comentários, você que veio do futuro, se já está operando ou não. E o Musk, como eu falei pra vocês, ele precisou voltar. Não teve jeito. Muita gente falou que o Alexandre de Moraes derrotou o Elon Musk. Talvez o Moraes tenha vencido nessa queda de braço por não ter cedido, ele como representante nacional, aos caprichos do Elon Musk. Mas ele voltou porque já era a hora de voltar. Os concorrentes estavam pegando o mercado do X. Óbvio, uma rede social, pessoal, para ela ter êxito, para ela ser uma boa rede social, ela funciona como comunidade. Quanto maior for a comunidade, ou seja, quanto maior for a quantidade de usuários daquela rede social, mais divertido, mais legal aquela rede social se torna. Com o passar dos dias que o X foi bloqueado, outras redes sociais começaram a ocupar aquele espaço. E elas começaram a ser utilizadas no cotidiano das pessoas. Ainda não havia se tornado hábito de todo mundo ficar nessas redes sociais que surgiram no lugar do X. Eu, por exemplo, não tenho perfil nessas redes sociais. Mas quanto mais tempo fosse passado, ou fosse passando, uma hora, eventualmente, eu acabaria entrando. E isso criaria uma consolidação dos concorrentes ao costume aqui no Brasil. Então o costume de entrar nesse tipo de rede social seria nos concorrentes do X. E aí a volta, a migração depois para o X ficaria difícil, porque já teria se tornado hábito para as pessoas acessarem essas redes dos concorrentes. Então o Elon Musk não iria conseguir trazer de volta esses usuários, porque eles já estariam habituados a acessar outra rede social. E claro que isso acabaria afetando o desempenho global da rede social dele e, claro, ele acabaria perdendo capital por conta das ações. Só que a grande discussão a respeito desse assunto não é com o Elon Musk, não é com o X, não é com rede social, não é com o STF. Isso precisa ficar claro. Porque as empresas de tecnologia, elas estão em um embate muito forte contra os países.
buscando menos regulamentação. Essa é a grande discussão, que acabou sendo exacerbada ou acabou sendo destacada pelo embate do X com o Alexandre de Moraes. O que essas empresas de tecnologia querem? Elas querem atuar com menos barreiras para novos entrantes, elas querem atuar, ou melhor, com mais barreiras para novos entrantes, com menos leis para monopólio e com menos regulamentação. Não regulamentação de liberdade de expressão, não. É menos regulamentação trabalhista mesmo. Eles querem que o funcionário fique trabalhando em home office 20 horas por dia. Eles querem operar em vários países e ter um escritório de contabilidade no paraíso fiscal para pagar menos imposto. Porque tudo isso, quanto mais regulamentação, maiores são os custos. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu no Brasil. O Elon Musk teve que indicar uma representante legal. Você acha que ela vai ficar sem receber salário? É claro que ela vai receber salário. Como ela vai receber salário, ela vai ter ali um custo a mais para a empresa, que ela não teria, a empresa não teria, se não tivesse o representante legal. Então essas regulamentações criam custos. E aí nós também vamos falar de questões tributárias, questões sobre a formação de monopólio, porque a rede social do Mark Zuckerberg, o que ele fez? Quando começou a surgir o Instagram, ele foi lá e comprou. O WhatsApp, ele foi lá e comprou também. Então hoje você tem um grande monopólio da comunicação. A gente no Brasil usa o Zap. Lá nos Estados Unidos eles usam o Messenger, que é do mesmo grupo. Então a comunicação digital está dominada por uma pessoa. E é contra esse tipo de situação que os governos querem enfrentar as Big Techs, mas está muito difícil de enfrentar devido a todo o poder que essas empresas possuem. É claro que o Elon Musk possivelmente estava interessado também em outros benefícios para outras empresas dele, como no caso a Starlink. Ele possivelmente estava interessado na distribuição da internet na Amazônia, porque se você tem a Starlink distribuindo internet para toda a Amazônia, mesmo que tenham poucos usuários, porque é uma região pouco povoada, mas é uma região grande em extensão. É do tamanho de metade da Europa praticamente. Então o que ele vai falar? Olha, países da Europa, eu tenho toda a Amazônia coberta pela internet via satélite ou Starlink. Olha a área de abrangência que eu tenho. Então isso é uma grande propaganda para as empresas dele, ou no caso Starlink, sinalizando para outros países. E isso aumenta o valor das ações. Então ele também tem esse interesse para promover as empresas e ele estava barganhando com isso com toda certeza. Essa discussão sobre a rede social, sobre o X e o STF também vai afetar a campanha americana, indubitável, porque o Vale do Silício, e a gente trouxe isso para vocês, muitas pessoas não trouxeram, que estavam fazendo a cobertura da política americana. Mas o Vale do Silício rachou com o governo Joe Biden. Vale do Silício, que é a região onde tem as Big Techs, sempre foi mais pró-democrata. Só que com as regulamentações e leis anti-monopólio, regulamentações trabalhistas, tributárias, o Vale do Silício rachou. Parte foi para os republicanos, parte ainda permanece com os democratas. E essa é a grande discussão da campanha americana, que o próprio Trump não pode entrar de cabeça, mesmo fazendo acenos ao Elon Musk, porque o vice do Trump tem posições muito parecidas com as posições do Partido Democrata. Então há essa discussão. O Elon Musk quer usar o Brasil para falar o seguinte: olha, o Brasil é um país muito parecido com os Estados Unidos. E olha o que está acontecendo lá com relação à liberdade de expressão. E lá o governo é muito parecido com os democratas. É o Lula, ele é um comunista, igual a Kamala Harris, igual o Joe Biden. Então vocês têm que votar no Donald Trump. Por isso que ele fez live com Trump, fez entrevistas e fica fazendo acenos. Por quê? Porque ele quer garantias do Donald Trump que não vai haver regulamentação. E aí quando eu falo regulamentação, inclusive regulamentação tributária, cobrança de impostos para as Big Techs. Esse é o objetivo do Elon Musk também aqui com o Brasil, influenciar a campanha americana. E por quê? O Haddad, aqui no Brasil, ele vai estar sendo discutida a taxação de 15% das Big Techs. Só que o Haddad quer levar essa discussão para a OCDE para que haja uma tributação global das Big Techs. Se os Estados Unidos embarcarem nessa do Fernando Haddad, ou embarcarem nessa tributação global das Big Techs, é mais um tributo que eles vão ter que pagar. Então qual é a garantia que o Elon Musk quer também do Donald Trump? Não
embarque nessa história de tributação global. Então por isso que ele ajuda o Trump nessa campanha, porque assim ele vai conseguir o homem mais poderoso do mundo trabalhando em favor dele nessa questão tributária, nessa questão de regulamentação. Entenderam qual é a pegada que está por trás? Não é somente uma questão de liberdade de expressão ou utilização de uma rede social. Existe toda uma discussão global que envolve muito recurso por trás. E as pessoas que fazem a cobertura política, infelizmente, não trazem todo esse pano de fundo que é super importante para entender essa questão.